TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. E olha, acordo entre Prefeitura de Petrópolis e Hospital Santa Teresa é apresentado à Justiça. Balcão de Empregos de Petrópolis tem mais 62 vagas para esta semana. Palestra gratuita em Petrópolis vai mostrar tendências mundiais para o comércio. E a Rede Cinemax promove sessão solidária em Petrópolis. E também o diálogo com o objetivo de destacar o trabalho da página Lendo o Jogo. Olá, boa tarde. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 23 de abril. E a Prefeitura de Petrópolis e o Hospital Santa Teresa apresentaram à Justiça uma proposta de renovação do convênio entre as partes por mais 24 meses, ou seja, 2 anos. O documento também prevê o pagamento parcelado da dívida da Prefeitura com a unidade hospitalar, que é de pouco mais de 14 milhões de reais. Caso seja renovado, o contrato entre o Hospital Santa Teresa e a Prefeitura de Petrópolis terá validade até abril de 2027. A proposta ainda precisa ser aprovada formalmente pela Justiça. Se isso ocorrer, as 12 primeiras parcelas terão valor fixo de aproximadamente R$ 614 mil. A partir da 13ª parcela, os valores serão reajustados de acordo com o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial da inflação no Brasil. Um dos pontos do acordo prevê que, caso haja inadimplência de 3 parcelas, consecutivas ou não, poderá ser feita o sequestro do valor diretamente das contas da Prefeitura. Além disso, será aplicada uma multa de 10% do valor total da dívida. O pagamento da primeira parcela já foi realizado pela Prefeitura na última semana. O Hospital Santa Teresa ingressou com uma ação na Justiça em 2023, alegando desequilíbrio financeiro do contrato e atrasos nos pagamentos por parte da Prefeitura de Petrópolis, no convênio firmado para atendimentos de ortopedia, sala de trauma, entre outros atendimentos. Devido ao risco de suspensão dos serviços, que são essenciais para o município, o contrato chegou a ser renovado até dezembro de 2024 e, logo em seguida, até dia 30 de abril deste ano. O caso deve receber uma atualização ainda nesta semana, tendo em vista a proximidade do término do contrato vigente. E olha só, a Prefeitura de Petrópolis, por meio do Balcão de Empregos da cidade, está oferecendo 62 oportunidades de emprego até sexta-feira. Vamos conferir. São 25 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência em vagas para auxiliar de elétrica, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de tráfego, copeira, mecânico de manutenção e programador visual. O balcão desta semana também conta com 14 vagas destinadas a pessoas com deficiência para operador de loja, auxiliar de tráfego, atendente e agente de limpeza. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petropolis.rj.gov.br. Olha, gente, a PPO estendeu a segunda edição do Bazar Bota Fora da Associação. Devido ao grande sucesso de público durante os 3 primeiros dias da segunda edição do Bota Fora Bazar da PPO, realizados antes do feriado prolongado, a diretoria da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a PPO, decidiu estender o evento por mais uma semana. A ação solidária, idealizada pela presidente interina voluntária da entidade, Cléudia Marco, tem como objetivo arrecadar fundos indispensáveis para a manutenção dos serviços oferecidos pela Casa de Apoio a pacientes em tratamento oncológico que ficam acolhidos na casa. A nova base do bazar será realizada entre os dias 24, ou seja, amanhã, até 30 de abril, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, na Rua do Imperador, número 802, loja 4, aqui no Centro Histórico de Petrópolis. Nesta etapa, estarão disponíveis peças com preços acessíveis de R$ 3, R$ 5 e R$ 10. A proposta é oferecer itens de qualidade a preços simbólicos, incentivando a participação da população petropolitana em uma causa nobre e extremamente urgente.
A organização reforça o convite a todos que desejam contribuir e, ao mesmo tempo, adquirir roupas por valores simbólicos, nessa associação consciente que ela alia o consumo consciente e a responsabilidade social. E olha, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, a CDL, irá realizar uma palestra gratuita nesta quinta-feira sobre as tendências mundiais para o comércio. Olha só. Na próxima quinta-feira, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis vai realizar uma palestra em parceria com o empresário Vladimir Carvalho, CEO da Alterdata, a empresa de software especializado em soluções de gestão empresarial de setores como contábil, varejo e moda. A palestra trará para os empresários de Petrópolis os destaques do NRF Retails Big Show, ou NRF 2025, o maior evento mundial do setor do varejo, realizado anualmente em Nova York. Vladimir Carvalho vai apresentar ideias práticas que podem ser implementadas sem grandes investimentos, como a personalização do atendimento, melhor gestão de estoque, curadoria de produtos baseada em dados e estratégias de fidelização. O empresário comentou sobre as mudanças que o comércio vem sofrendo, como o atendimento, a maneira de vender o produto e a expectativa dos clientes. Nós estamos vivendo uma sociedade em muitas transformações nesse momento. A expectativa dos clientes está mudando, a maneira de liderar, a maneira de você vender os produtos e a maneira de atender esses clientes está completamente diferente do passado. Para o presidente da CDL, Cláudio Mohamed, o evento é uma ótima oportunidade para quem trabalha no comércio local. A palestra é gratuita e vai ser realizada no dia 24 de abril, mas vale destacar que o número de participantes é limitado. A inscrição pode ser feita por meio do número de WhatsApp 24 99 280 1310. E olha, nós temos outra oportunidade de participação em uma ação social aqui na Cidade Imperial. Hoje, na quarta-feira, dia 23 de abril, a rede Cinemax realiza uma sessão social nas unidades de Petrópolis com o objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis em prol de instituições sociais. Em cada uma das salas, na primeira sessão do dia, o público poderá trocar 1 quilo de feijão por um ingresso para o cinema. A iniciativa integra o programa Cinemax Beneficente e contempla, nesta edição, a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO. A promoção é válida exclusivamente para ingressos adquiridos presencialmente nas bilheterias do Cinemax Bauhaus e Cinemax Mercado Estação aqui em Petrópolis. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade de ajudar a associação e também de aproveitar um bom filme, hoje é o dia. Para quem ficou interessado, hoje está passando nos cinemas da rede um filme Minecraft, Pecadores, The Chosen, A Última Ceia, Rei dos Reis, Abba e Sua Banda e Quando Chega o Outono. Olha, nós vamos acompanhar agora um vídeo da Prefeitura de Petrópolis sobre um serviço do Hospital Alcides Carneiro que muita gente nem sabe que existe, o Banco de Leite Materno. O Banco de Leite tem a sua importância na promoção e proteção e apoio ao aleitamento materno. Também oferecemos o leite humano para os bebês que estão na UTI neonatal. Esse leite, quando ele chega aqui no Banco de Leite, ele passa por todo um tratamento, promovendo a qualidade e mantendo a nutrição necessária para esse bebê que vai receber esse leitinho lá na UTI neonatal. Então você, mãe, que pode ser uma possível doadora, que tem o seu leite excedente, que amamente plenamente, e que então pode ser essa doadora, entre em contato com a gente. Além disso, você que não é mãe, pode estar nos auxiliando com a doação do frasco correto que a gente necessita, e a gente também entrega na casa da mãe esse frasco. Frasco de vidro com tampa de rosca e de boca larga. Olha, o Correio Petropolitano Debate faz um rápido intervalo, mas fique por aqui porque daqui a pouco o programa está de volta. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu,
na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Correio Petropolitano em Debate está de volta e vamos agora à previsão do tempo. Olha, gente, hoje é quarta-feira, o último dia dessa sequência de feriados que a gente teve desde a Sexta-feira Santa, a gente teve a Páscoa, a gente teve muito feriado em pouco tempo. E é claro, a gente quer saber como é que vai ficar o tempo agora que as coisas vão começar a voltar à normalidade. Então a gente já está aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai dizer pra gente como é que fica o tempo nesta quinta-feira. Boa tarde, Mariana, tudo bem? Como é que fica o tempo nesta quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Hugo. Boa tarde também para você que nos assiste. Bom, a previsão para esta quinta-feira em Nova Friburgo é de dia nublado com chuva de manhã e sol e diminuição de nuvens à tarde. À noite, céu com muitas nuvens também. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus Celsius. Em Teresópolis, o dia amanhã será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva.
Os termômetros devem variar entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Aqui em Petrópolis, o dia segue essa mesma tendência de Teresópolis, com previsão de sol e muitas nuvens no céu. Para a tarde e a noite, existe a possibilidade de pancadas de chuva. As temperaturas também variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Paraíba do Sul, a quinta-feira será de dia chuvoso de manhã e aberturas de sol à tarde. Mas para a noite, a previsão é de pancadas de chuva. Os termômetros podem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 26 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, o dia será parecido com o de hoje. A previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 27 graus Celsius. Mariana, então a gente vê que aquela tendência que a gente já trouxe ontem de frio se mantém aqui nas cidades da nossa região de cobertura. A gente não tem nenhuma cidade com um frio extremo. A gente viu ontem que Nova Friburgo, para hoje, na quarta-feira, a gente tem previsão de mínima de 13 graus. As temperaturas não estão tão baixas, mas é sempre bom sair com um casaquinho, sair agasalhado, para não se surpreender e acabar ficando gripado, porque principalmente agora que tá com um pouco de chuva, tá frio, o pessoal realmente costuma ficar gripado, começa a ficar resfriado, então tem que se prevenir. Muito obrigado pelas suas informações, Mariana. E essa daqui foi a nossa previsão do tempo para quinta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. E a Petrobras anunciou que reduziu os preços de venda do diesel A na última sexta-feira em 12 centavos por litro, que não contam com a adição do biodiesel nas refinarias. De acordo com a estatal, o preço vai passar a ser, em média, de R$ 3,43 por litro. O valor final do diesel depende de vários fatores além do produto, como a incidência de tributos, que é variável por estado, e o percentual de lucro das distribuidoras, como BR, Ipiranga, Alê e Raizen. Alguns petropolitanos afirmaram que os preços dos combustíveis no geral estão bem altos. Péssimo. Péssimo já tem tempo já. Só que essa questão do preço do combustível é um assunto muito complexo, né? A gente teve medida que botou baseado em dólar, teve medida que voltou a fazer outra coisa. Então, assim, o governo federal e os estaduais não conseguem conversar sobre isso. Tudo está caro, né? Não só o combustível. A gente tem que procurar cada vez promoções, né? Mas nem sempre é adequado, né, para isso. Está bem carinha a gasolina. Eu tenho abastecido até em Teresópolis, porque lá ainda é um pouco mais barato que aqui em Petrópolis. O preço do diesel impacta a população de diversas formas, desde o custo dos alimentos até o transporte público. O aumento do diesel, por exemplo, encarece o transporte rodoviário. Além disso, o preço do diesel afeta o transporte público, elevando ou diminuindo as tarifas de ônibus. A queda do diesel afeta também indiretamente o preço dos alimentos, medicamentos e outros produtos que dependem do transporte para chegar ao consumidor. Tudo é combustível, né? Não tem ferrovia, né? Então tudo é rodoviário, então tudo afeta, assim. Quanto mais caro está o diesel, mais caro fica para transportar. O Brasil é um país que depende quase exclusivamente de estrada para transporte, caminhão. Lúcio Albuquerque é entregador e faz entregas de caminhão que utiliza o diesel. Segundo ele, o preço do combustível é quase 90% do valor pago no transporte de encomendas. Eu trabalho com carga, é quase 50% é o preço do combustível. Então, vai tirar pneu, pedágio, que também não está barato. Não sobra quase nada. Ainda segundo a estatal, desde dezembro de 2022, os preços do diesel para as distribuidoras reduziram em R$ 1,06 por litro, ou seja, um desconto de 23,6%. A última redução ocorreu no dia 31 de março. E ainda nesse assunto de automóveis, cargas e rodovias, durante os 5 dias da Operação Semana Santa e Tiradentes, a Polícia Rodoviária Federal registrou 1.038 acidentes, com 86 mortes em rodovias federais brasileiras. Em todo o estado do Rio de Janeiro, foram fiscalizados mais de 4.000 veículos, com foco na segurança viária e combate à criminalidade. Os 1.038 acidentes resultaram em 1.198 pessoas feridas e 86 mortes. Santa Catarina foi o estado que mais registrou ocorrências, com 145, seguido de Minas Gerais, com 118 e Paraná, 110.
No estado do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 21 de abril, a Polícia Rodoviária Federal registrou 81 acidentes de trânsito, com 97 feridos e 8 mortos. Em um comparativo com a operação do ano anterior, houve um aumento de 5,2% no número de acidentes, redução de 11,8% em feridos e aumento de 300% nas mortes. No estado foram fiscalizados 4.536 veículos e foram emitidas 4.200 multas por infrações de trânsito. Houve 21 autuações pela recusa ao teste do bafômetro, 367 pela não utilização do cinto de segurança, além de 670 por ultrapassagens proibidas. Em todo o Brasil, dentre as infrações, 4.875 são de ultrapassagens indevidas e 3.999 casos em que o motorista ou passageiro deixou de usar o cinto de segurança, além de 1.097 recusas ao teste do bafômetro, 158 constatações de consumo de álcool e 73 pessoas detidas por esse motivo. Dados da PRF indicam ainda 61.687 imagens capturadas de veículos trafegando acima do limite de velocidade. Agora, saindo dessa parte de automóveis, a gente vai falar um pouco de saúde, porque a nova edição do Boletim Infogripe da Fiocruz mostra um cenário epidemiológico semelhante ao de semanas anteriores, que afeta mais as crianças e os adolescentes. As internações por síndrome respiratória aguda grave associadas aos vírus sincial respiratório continuam aumentando em crianças de até 2 anos de idade, enquanto os casos de rinovírus crescem na faixa etária até os 14 anos. A análise é referente à semana epidemiológica 15, período de 6 a 12 de abril. A alta das internações nas crianças, principalmente por vírus sincial respiratório, atinge principalmente os estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. No entanto, segue avançando também para as regiões Sul e Noroeste do país. A análise destaca ainda a tendência de manutenção do aumento de síndrome respiratória aguda grave, associado ao vírus da influenza, em níveis de incidência muito alto entre idosos. O cenário epidemiológico dessa semana segue a tendência das semanas anteriores, onde a gente observa um crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças pequenas, associado ao vírus sincial respiratório, e também um crescimento das hospitalizações nas crianças e adolescentes de 2 até 14 anos, associado principalmente ao rinovírus. No quadro nacional, o estudo sinaliza para aumento de CIRAG em vários estados do país nas tendências de longo prazo, últimas 6 semanas, e curto prazo, últimas 3 semanas, causado principalmente pelo crescimento do vírus sincial respiratório nas crianças pequenas. A atualização aponta que 15 das 27 unidades federativas apresentam incidência de síndrome respiratória aguda, em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Essa alta dos casos de ZRAG, principalmente nas crianças pequenas, ocorre principalmente nas regiões Norte, Centro-Oeste e também Sudeste do país, mas também seguem avançando para as regiões Sul e Nordeste. Além disso, a gente continua observando um aumento das hospitalizações na população de jovens, adultos e idosos associado ao vírus da influenza A. Só no estado do Rio de Janeiro já foram confirmados cerca de 3.000 casos de síndrome respiratória aguda grave no ano de 2025. E o dia de mobilização nacional e campanha de vacinação está marcado para acontecer no dia 10 de maio e é mais conhecido como o Dia D contra a doença. Referente ao ano epidemiológico 2025, já foram notificados 36.097 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 41% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 43% negativos e ao menos 8,9% aguardando resultado laboratorial. Dados de positividade para as semanas recentes estão sujeitos a grandes alterações em atualizações seguintes por conta do fluxo de notificação de casos e inserção do resultado laboratorial associado. E ainda nesse assunto de dados e informações da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, vamos acompanhar um vídeo falando sobre a febre Oropouche. A cada momento a gente vê no jornal uma notícia sobre febre Oropouche. O que é isso?
Isso é uma virose, uma arbovirose, ou seja, é novamente uma virose transmitida por vetor, só que dessa vez não é o Aedes, é o Culicoides paraensis. É um mosquito minúsculo que predominava no norte do país, assim como os casos. Então, ano passado, quando começou a grande epidemia de arbovírus de dengue, especialmente, a região norte vivia um surto de oropós. E isso ganhou os jornais. Só que ao longo do ano, isso se espalhou e a gente começou a ver casos em todos os lugares do país, em vários estados. E no início desse ano, os casos estão predominantes na região sudeste, especialmente no Espírito Santo. Então, a gente tem o vetor, que é o maruim, espalhado. A gente tem o vírus e a gente tem o suscetível, porque ninguém tinha ou tinha visto oropós em outras regiões que não a região norte. Então, a possibilidade de transmissão é maior, na dependência do sistema imune de cada um. E olha, vamos falar agora um pouco sobre educação, porque o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio 2025 vai acabar na próxima sexta-feira. O prazo de inscrição para a prova ainda vai ser divulgado pelo Ministério da Educação, o MEC. De acordo com o MEC, os participantes que não compareceram aos 2 dias de provas do Enem em 2024 precisam justificar a ausência caso queiram participar da edição de 2025 gratuitamente. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, prevê a gratuidade da taxa de inscrição para pessoas matriculadas no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, aqueles que fizeram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integral em escola privada e que possuam renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro no Cadastro Único para Programas Sociais e participantes do programa PED Meia também podem pedir isenção da taxa. Os interessados na isenção da taxa devem fazer a solicitação por meio da página do participante, utilizando o login único do gov.br. O prazo termina na próxima sexta-feira, dia 25 de abril. Olha, o Correio Petropolitano Debate faz mais um rápido intervalo, mas fique por aqui para acompanhar uma conversa minha com o Kaique Teles, que ele tem uma página Lendo o Jogo, que ele fala sobre futebol de uma maneira um pouco diferente. Fique por aqui para acompanhar porque está bem interessante. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me diz para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. E os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se!
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate está de volta e estamos aqui com o Kaique Teles, que vai conversar um pouco com a gente sobre a página Lendo o Jogo. Kaique, boa tarde, tudo bem? Pode se apresentar, por favor? Boa tarde, Hugo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui falando sobre algo que é muito caro para mim, que é o meu trabalho, onde eu falo sobre futebol de uma forma profunda, de uma forma respeitosa, que é o que eu sempre busquei seguir, e poder estar aqui hoje conversando contigo sobre isso é muito legal. Eu sou o Kaique. Eu curso jornalismo, tenho uma página sobre futebol no Instagram, onde eu analiso ali o futebol de diversas formas, diversas perspectivas, mas sempre seguindo uma linha ali principal, que é o respeito com o atleta, o respeito com o futebol, que eu sempre respeitei muito e amei muito, então eu trato de olhar com um carinho muito grande para aquilo. Então acho que essa é a minha linha principal. E ali eu escrevo textos, gravo vídeos, falo sobre futebol europeu, futebol brasileiro. O futebol, ele foi uma forma muito grande de eu me conectar com o mundo, então eu sempre prezo por esse respeito e por essa profundidade para falar do jogo. Para a gente começar, vamos começar realmente do começo. Como que você começou, falando mais uma vez, essa página, como que surgiu essa ideia? Então, eu sempre tive uma única certeza. Quando eu saio do ensino médio, sempre tem aquela pressão do que você vai fazer, e eu tinha muita dúvida em relação a isso, do que eu vou escolher, mas a minha única certeza que eu tinha era o futebol. Então, qualquer forma de eu me conectar com o futebol seria o meu futuro. Eu via muito dessa forma. E a página aparece assim. Eu tenho uma inspiração muito grande, que é o Eduardo Fuclia, que hoje é meu parceiro de trabalho, e na época ele fazia isso também. Ele criou uma página no Instagram para falar de futebol. E aquilo me inspirou. Eu falei assim, porque eu tinha muita dificuldade de me ver nos grandes centros de televisão. Não sei, por a gente ser de uma cidade um pouco mais distante, um pouco menor, eu não conseguia me ver naqueles programas, achava um caminho muito distante, hoje que está até mais perto, mas na época eu via como muito distante, e esse cara veio para me aproximar disso, para criar um mundo, ele fazendo sozinho, ele criando também conteúdo sozinho, e ele me aproximou disso. Então ele me inspira a criar a página. Aí a partir disso eu crio a página ali em 2019, começo a ter uma frequência maior na pandemia, que ali eu tenho mais tempo para fazer, apesar de não ter futebol inicialmente, eu tinha mais tempo para escrever textos, para pensar futebol. Então ali eu começo a engrenar esse projeto e eu tomo um amor gigante por aquilo, que sempre foi minha linha de escrever muito sobre futebol. Eu tomo uma paixão muito grande por escrever. Então, como eu te falei no começo, eu começo a me conectar com coisas diferentes de mundo a partir do futebol. Então a leitura, ela aparece para mim hoje, que é algo muito importante para mim, ela aparece a partir do futebol. Outras coisas sociais, culturais, econômicas, elas aparecem para mim pelo futebol. Então eu sou muito grato a isso. E o meu começo é assim. Eu começo ali em 2019, 2020 tem um boom maior, eu começo a produzir mais, aquilo vai me estimulando. E eu sempre de passinho em passinho, tendo consciência do quão difícil seria chegar da forma que eu fazia, que é um conteúdo um pouco diferente do que o Instagram requer, que é mais reels, é mais vídeo. O meu não, o meu é algo mais escrito, com textos maiores, com análises mais profundas, com assuntos mais complexos. Mas sempre tive muita certeza que aquilo ia dar certo por ser eu fazendo, por me sentir bem fazendo aquilo. Então o meu começo gira muito em torno disso, de uma inspiração
do meu amigo Fui Clear, que me apresenta esse mundo de internet para eu poder fazer meu trabalho, e a partir dali eu começo a ter um caminho mais claro em relação a isso. E aí, você falou que você elabora um conteúdo um pouco diferente, que até contradiz um pouco o que o Instagram pede hoje em dia. E como é que você elabora assim? Como é que você elabora esse conteúdo? Sim, eu sempre procuro, é uma palavra que eu repito muito, que é profundidade. Então eu procuro isso em vários temas, em várias áreas, que é, primeiro, eu assisti a muitos jogos, desde futebol brasileiro, futebol europeu. Eu assisti tudo isso para ter realmente esse cuidado ao falar. Então eu sempre estudei muito. Hoje eu tenho a oportunidade de fazer alguns cursos sobre relacionamento ao futebol para melhorar o que eu faço, mas no início era muito de caçar conteúdo de graça na internet, de escavar isso, de buscar muita coisa profunda de análise, de futebol, de tudo em relação a isso, para me melhorar como pessoa, para eu atingir um nível que hoje eu me enxergo. A gente sempre tem margem para aprender, eu sempre aprendo todo dia com a página, com os comentários, mas o meu trabalho inicial foi muito disso, de me dedicar ali 24 horas por dia a respirar futebol. E aí, seja assistindo um jogo, seja lendo um conteúdo sobre futebol, seja lendo um livro sobre futebol, seja ouvindo um treinador de futebol falar, um jogador de futebol falar. Então eu chego a esse período inicial como parte fundamental da minha construção como influenciador e como produtor de conteúdo, como você falou. É algo um pouco contra o algoritmo, assim, vai uma maré contra, mas eu consegui encaixar isso de uma forma que chegasse a um público legal. Hoje reúno 170 mil seguidores lá e alcanço mais gente a partir de intermediários, mas fico muito feliz das pessoas que eu atinjo, elas partirem dessa premissa, de eu não abrir mão dos meus princípios, de tratar o jogo com profundidade, de escrever muitas linhas sobre o jogo, de tentar passar algo maior a nível de educação sobre o jogo. Então, esse início foi muito importante para mim por isso, por conseguir estudar e hoje chegar no nível onde eu escrevo uma análise ali, eu estou consciente do que eu estou passando a nível de complexidade do assunto. Então, foi muito importante para mim essa busca, esse estudo e esse cuidado de sempre, ao falar de um jogo, eu me sinto na obrigação de ter assistido aquilo, de ter buscado um treinador falar sobre aquilo, de ter buscado outro conteúdo paralelo, para eu poder entregar honestidade ao meu público, para eu poder entregar verdade e um pouco contra a rota do que eu vejo muito, do que eu sempre me incomodava muito de tratar o futebol numa superficialidade que me incomodava, porque como eu falei no início, o futebol é muito caro para mim. Então, eu tratar aquele futebol com uma superficialidade, como algo de mais um dia, isso não combina comigo. Então eu sempre busquei fazer daquilo mais importante do mundo para mim. Seja um jogo de Champions League, de Real Madrid, ou seja um jogo do Serrano que eu vou assistir aqui e eu posso buscar alguma ideia daquilo. Sempre tratar com o maior carinho e honestidade possível. E você falou um pouco sobre esse conteúdo, que o seu conteúdo é um conteúdo mais específico. Conteúdo, querendo ou não, é mais nichado, porque não é todo mundo que consegue parar para realmente acompanhar uma análise verdadeira. Mas você, querendo ou não, você ainda está falando de futebol, que é um negócio que move o mundo todo. A gente pode ver que o futebol é um sucesso em praticamente todos os continentes, mas aqui no Brasil é uma situação diferente, né? Algo muito próximo de toda a sociedade. Sim, e aqui a gente até brinca, né? Que a gente tem 200 milhões de treinadores, que todo brasileiro tem essa conexão muito forte com o futebol. Então ele olha o time dele na televisão e acha que tem a melhor solução para o time dele. Eu acho que o meu trabalho vem muito disso, de criar uma ponte entre o futebol real e hoje a comunicação, o intermediário entre o povo e o futebol, que somos nós, enquanto jornalistas, enquanto comunicadores. E eu sempre tento conversar com esses dois mundos para conseguir aproximar mesmo. Eu vejo nos últimos anos a gente com uma distância muito grande entre o que é o verdadeiro futebol. Eu tenho hoje a oportunidade de conversar com gente do meio, com gente do futebol, que trabalha, seja treinador, seja jogadores, pessoas que trabalham naquilo, e isso me ensina muito. Eu sempre falo, quando eu tenho essas conversas com essas pessoas relacionadas ao futebol, que eu aprendo mais ali em um dia do que às vezes em um ano de conteúdo teórico. Então eu tenho uma missão muito clara de tentar unir esses dois mundos, de aproximar também o que é a dificuldade do trabalho de um treinador, de um jogador, para a pessoa que vai ali assistir futebol de uma forma espontânea, como seja um torcedor, seja alguém que é mais apaixonado até em relação à tática. Então, de aproximar esses dois mundos
E enxergar também o futebol como um meio de transformação. Você falou a sociedade, o quanto isso está inserido na sociedade. O futebol é um reflexo do que somos nós, como pessoas, como sociedade também. Então ele, como objeto de transformação, como meio para a transformação, o futebol tem uma potência muito grande. Então eu conseguir explorar isso cada vez mais é um objetivo que eu tenho, porque eu sei o poder que o futebol teve na minha vida, de transformar a minha vida em conexão com outras pessoas, em conexão com temas importantes, em conexão com o estudo, com o conhecimento. Então, eu sempre busco traçar paralelos com o futebol em diversos temas. Eu vejo futebol em várias coisas. Eu leio um livro que não tem nada a ver com futebol, eu vejo futebol ali dentro e tento transmitir isso para o público que me segue, tentando traçar os paralelos e até abordando a parte psicológica do jogador, a parte técnica, sim, a parte mental, a parte tática do futebol, que ele, como um todo, ele é muito grande e a gente tem como olhar para o futebol de diversas formas e se conectar com o futebol de diversas formas. O futebol tem essa parte muito passional, a parte muito que você sente realmente o futebol, as coisas que estão acontecendo, e o futebol já é um mundo. Só que existe todo um outro mundo que as pessoas não têm noção. A pessoa que não busca estudar, que não busca se aprofundar tanto, que também não tem problema nenhum. Claro. O futebol é lazer também, a pessoa não obrigatoriamente exatamente está lá para se entreter, mas tem todo um outro mundo que envolve diversas outras profissões, não só o jogador, tem fisiologista, tem, como você mesmo falou, os psicólogos, que realmente, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa conexão do que realmente acontece e do que chega até a gente. Sim, a gente muitas vezes busca também separar esses dois mundos, como se o futebol fosse algo à parte da nossa sociedade, mas não é. O futebol está muito mais o jogador de futebol está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. E que a gente acaba olhando uma pequena parcela que ganha realmente milhões, mas aquilo ali é o mínimo do mínimo de todo mundo que tenta esse sonho, que é um sonho muito caro também. Milhões ficam pelo caminho, milhões ali trabalham com futebol apenas para sobreviver, e até esses que vivem nessa parcela de ganhar um grande salário, tem suas dores também, assim como o problema ele é social, ele aborda todas as classes. Então a classe do jogador de futebol, ela é sofrida também, ela vem de uma origem muito difícil. A maioria dos jogadores vira rimo de família muito cedo, então ele passa a sustentar a família com menos de 18 anos, ele passa a ter essa pressão com menos de 18 anos, uma pressão para dar certo não só por ele, mas dar certo para alimentar uma família dele inteira, para sustentar uma família dele inteira, para ter uma chance de ascender socialmente. Então, se a gente for parar para falar de futebol, a gente fica aqui o dia inteiro, porque o futebol é o nosso mundo, o futebol é a nossa sociedade. Então eu sempre falo na minha página que aqueles textos lá são fragmentos de mim mesmo enquanto cidadão, mais do que apreciador do futebol, mais do que um torcedor, são fragmentos de mim como um cidadão que vê o mundo daquela forma, que vê o mundo pela perspectiva do futebol e começa a traçar ali conexões com isso. Um jogo de futebol me diz muito sobre o que é a gente como ser humano, uma declaração, um jogador que muda de um clube para outro, de uma realidade para outra. Isso me diz muito sobre mim também. Eu aprendo muito com esses caras. É óbvio, se distanciando ali, enxergando, esse cara podia perfeitamente estar no lugar de meu primo, estar no lugar de um irmão meu, de um pai meu. Então essa conexão que eu tento traçar com o futebol, ela é muito forte, muito visceral, por eu conseguir me enxergar em quem está lá, no ser humano que está lá primeiramente, antes do jogador. Então eu falei de linha de trabalho, de princípio de trabalho. Essa provavelmente é a principal, de enxergar o cara que está ali como um ser humano e analisar o trabalho dele com o respeito necessário, que eu gostaria que analisassem o meu também, com o carinho que vocês estão tendo com o meu trabalho também, de me chamar aqui, de poder me oportunizar para falar sobre o meu trabalho. Então eu vejo muito futebol assim, traçado com a sociedade, com o ser humano e como uma oportunidade de se transformar socialmente. É como você falou antes, você gosta de ver muito da profundidade. E você se aprofundar, você se colocar no lugar da outra pessoa, também é uma maneira de você se aprofundar nessa situação, de você dar uma profundidade para um assunto que pode ser visto de uma maneira mais rasa ou também de uma maneira muito mais profunda, vendo as diferentes condicionais e condicionantes que a gente tem nesse mundo. Mas falando agora um pouco menos sobre o seu trabalho em si, sobre o conteúdo, falando mais sobre você com a página. Quando você começou lá em 2019, você tinha uma expectativa que ia chegar nesse ponto que é hoje em dia? Porque você pensa,
Petrópolis é uma cidade que você já, se você pegar seu número de seguidores e a população de Petrópolis já foi mais da metade, já está te seguindo. Sim. Isso é legal de falar porque eu começo muito por um impulso grande ali de ter que fazer algo, de ter que tirar de mim tudo que eu concentrava de futebol, de vida. Eu tinha muito a falar. Então a página vem como um instrumento para eu fazer isso, para tirar tudo isso que tem de mim para fora. Mas nunca imaginei, no início nunca imaginei que tivesse essa proporção tão grande. E acho que isso foi bom, por eu não ter me atrelado muito a essa expectativa de relacionar o sucesso do meu trabalho a números. Eu consegui crescer de forma orgânica, de forma natural. Eu tenho uma história que eu sempre conto por onde eu vou, que eu guardo com muito carinho, porque ela reflete muito do que eu sou como influenciador e como pessoa também, e como isso me encaminhou. Que eu lembro que foi muito difícil de eu chegar a 1.000 seguidores. A gente até brincava lá em casa, eu com minha mãe, e falava, pô, chegar a 1.000 seguidores, aí eu estourei, aí acabou. Eu vou estar num nível de sucesso muito grande quando eu tiver 1.000 seguidores. Então aquilo era um apelo muito grande, até lá em casa, quando foi se aproximando, demorou muito, deve ter demorado mais de 1 ano, mais de 2 anos assim, para eu alcançar essa meta. E aí quando eu alcanço a meta de 1.000 seguidores, meus pais preparam uma festa surpresa para mim, dentro de casa só nós 3 ali, chamam um primo ou outro, e simbolizam aquilo de uma forma muito especial, dão um significado àquilo, e ali eu considero como a minha virada de chave. A partir dali, eu começo a enxergar aquilo como... Porque o meu 1.000 seguidores era o meu 1 milhão de seguidores, assim, era minha taxa máxima, que eu enxergava como objetivo. Então, quando eu alcanço aquilo, mesmo que hoje seja uma marca menor, assim, pequena, que eu alcance num tempo menor, aquilo significou bastante. Aquilo foi meu maior motivador, foi meu maior combustível para fazer realmente virar. Quando eu chego aos 1.000 seguidores, eu falo, isso aqui que eu quero para minha vida, isso que faz sentido para mim, enquanto Kaique, enquanto produtor de conteúdo, jornalista, enquanto influenciador. Então essa é uma virada de chave para mim, por esse objetivo, de alcançar algo dessa forma e também de ver o número dessa maneira, dessa perspectiva. Porque para mim é muito legal ter mais de 170 mil seguidores, de alcançar números muito grandes, de ser reconhecido em alguns lugares, mas é mais legal ainda saber quem está entre esses nomes ali, quem está entre esses seguidores. E olhar para isso e considerar a relevância das pessoas que estão lá, de como elas me veem, de como elas admiram o meu trabalho, vale muito mais do que os milhões de seguidores que eu posso alcançar. O respeito que eu consegui conquistar dentro desse meio que eu tenho, de como as pessoas olham para mim ali, para mim é a alma mater do meu trabalho, assim, é o fundamental do que eu faço. E você falou também nesse assunto que a sua principal inspiração foi o Fui Clear. Por acaso, como é que foi quando você chegou nele? Como é que você conseguiu alcançar? Que hoje em dia vocês são parceiros de trabalho, não é mesmo? Sim. Hoje a gente divide bancada no 3 na área. A gente faz o programa, eu, ele e o Rafa, que é outro amigo que eu conheci a partir da página também. Eu conheço o Clear bem depois de eu ter começado. Uns 2, 3 anos depois, o meu conteúdo chega até ele, mas eu sempre demonstrando a minha gratidão por ele ter me inspirado. Eu sempre falo uma frase para ele, que ele me permitiu sonhar. Isso para mim é muito grande, porque como eu te falei, eu não me enxergava em grandes centros assim, nessas bancadas, não conseguia traçar uma conexão entre mim e essas pessoas. Então eu enxergo nele alguém para me inspirar, e isso para mim eu vou guardar para a vida inteira, porque o meu sonho começa a partir disso. Então eu conheço ele ali 2, 3 anos, meu conteúdo chega até ele, e aí a gente começa a interagir minimamente, começa a seguir, até o dia que ele me chama para o aniversário dele. Ali a gente já conversando e tudo, a gente já um pouco mais próximo, mas para eu conhecer ele pessoalmente pela primeira vez. E eu muito nervoso ainda, ele é do Rio, e aí eu viajo daqui para lá, numa expectativa de conhecer alguém que me inspirou, um ídolo ali, e a gente sempre tem esse pé atrás de conhecer ídolos, de conhecer pessoas famosas, de se assustar com o que da diferença da internet para o pessoal. E ele, a melhor surpresa que eu tive foi de eu encontrar o mesmo cara que eu me inspirei pessoalmente, de encontrar o mesmo cara que eu me inspirei ao vivo no pessoal, na internet no pessoal. Então, a partir dali a gente cria uma amizade muito grande, um respeito muito grande entre um e outro. Hoje eu fico muito feliz quando ele me cita, até como uma referência, me reposta, fala que eu sou um sucessor, assim, mas alguém que segue a linha de trabalho dele, porque é alguém que eu mirava lá em cima, eu mirava nas estrelas e consegui alcançar o respeito. E
uma visão positiva dele para mim. Hoje a gente divide o programa, é a maior honra do mundo poder fazer esse programa com ele, com o Rafa, de compartilhar isso. É uma realização de um sonho. Você conseguir encostar nisso, conseguir simbolizar esse sonho, porque antes era muito distante. Eu passei, igual eu falei, passei 1 ano escrevendo como se fosse para ninguém, para 6, 7 pessoas curtirem, pessoas mais próximas. E hoje eu consegui ter essa proporção, esse nível de atingir pessoas é especial. Então ele é uma... Eu conheci muitas pessoas iluminadas no meio desse caminho. Ele é uma das maiores delas, assim. A gente fica muito feliz com o seu sucesso, com o tamanho que a página já atingiu e só tem a crescer, porque depois começou a tendência é só crescer, daqui a pouco já passou Petrópolis em população e a gente fica de verdade muito feliz e feliz você ter dado essa atenção para a gente também, ter vindo aqui conversar com a gente, porque é sempre importante dar espaço para as pessoas de Petrópolis, os petropolitanos que estão explodindo pelo mundo e você, sem a menor dúvida, está explodindo nesse mundo do futebol. Para quem quiser seguir a página, quem quiser te acompanhar, por onde que eles podem fazer isso? Então, eu estou no Instagram como @lendojogo. Já expliquei aqui um pouco do meu trabalho, eu falo de futebol de uma forma profunda, taticamente, de todas as perspectivas. Então no Instagram, @lendojogo. E no YouTube a gente está no 3 na área, programa semanal que a gente faz segunda e sexta, 11h30 da manhã. Ali a gente discorre sobre vários temas que aconteceram durante a semana, sobre futebol. A gente fala ali eu, Rafa e Edu. Então vocês podem me encontrar nesses 2 lugares, principalmente no Lendo do Jogo. Me encontrar no Instagram, eu vou estar direcionando para os outros lugares. Então, agradecer pelo convite, de poder estar aqui explanando o meu trabalho, de poder estar falando sobre algo que é o meu sonho. E no início eu imaginei muito estar nesses lugares e fico feliz de hoje poder estar alcançando isso. Você falou até do pessoal de Petrópolis, o quão difícil é às vezes. A gente nem é de uma cidade tão pequena, mas de uma cidade menor em relação a outros polos, de a gente poder sonhar. Então, se eu pudesse deixar um recado, que foi algo muito importante para mim no começo, é acreditar que você é realmente do tamanho do seu sonho. Desde o começo, eu entendia que o meu potencial era muito grande, apesar de não ter número, apesar de não ter uma grande relevância no meio. Eu acreditava que se eu pudesse ali colocar força naquele meu trabalho, pudesse colocar empenho naquilo, eu conseguiria mostrar um pouco do que é o Kaique para o mundo. E hoje eu consegui, eu sou muito grato por isso. Então, a todos que assistiram, a todos que vão assistir depois, acreditem no sonho de vocês, façam tudo para que isso se torne realidade, porque no final, no meio dessa caminhada, nessa trajetória, passa a ser algo muito, muito gratificante. E hoje eu sou um cara realizado, independentemente de número, independentemente do que aquilo vai gerar para mim, eu sou um cara realizado pelo meu trabalho. Fica aqui a mensagem, então, que realmente a gente está recebendo a mensagem de quem está vivendo verdadeiramente o sonho que é para seguir. Mas, gente, a gente encerra aqui a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez por você ter vindo, Kaique. E a gente também encerra essa edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela audiência e a gente fica por aqui. TVC, a TV do Correio da Manhã.